Ei. Paz do Senhor, queridos. Vamos colocar de pé. Que bom que você está aqui. Eu sei que Deus tem algo poderoso para nós essa noite. Amém? Quero te convidar a você abrir, por favor, a sua Bíblia no Salmo de número 105. Salmos. Som. Salmo de número 105. RA, por favor. Revista atualizada, Du. Isso aí. Diz assim: rendei graças ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Versículo 4, diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Amém? Repita assim comigo, diga: buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Olha para essa pessoa. Ei, som. Ei, estão me ouvindo, gente? Amém? Diga assim para essa pessoa bonita, fala assim, ó: buscai o Senhor e o seu poder. Agora vira para o outro, para ele não ficar com ciúmes. Fala assim, ó: buscai ao Senhor e o seu poder. Agora vira para os dois, vamos ver se é bom mesmo. E fala assim, ó: buscai perpetuamente a sua presença. Essa é a nossa meta para 2024, amém, queridos? Buscar o Senhor, buscar o seu poder e buscar perpetuamente a sua presença. Feche teus olhos. Pai, nós queremos te louvar, queremos te exaltar, queremos adorar o teu nome. Pai, queremos entregar esse culto ao Senhor, queremos consagrar esse tempo, esses momentos. Vem neste lugar, vem sobre nós. Pai, assim como diz o salmista, Pai, esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos buscar o Senhor e o seu poder, e queremos buscar a sua presença perpetuamente, para sempre. Que esse seja o principal foco do nosso coração, dessa igreja, é estar firmes, buscando a sua presença. Entregamos, ó Pai, esse culto, esse tempo, esse louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. De glória, eu vejo o Cordeiro. Nós vamos criar aqui um ambiente de glória, nós já criamos. Então abre o teu olho, abre o teu olho para ver o Cordeiro e o Leão. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O leão da tribo de Judá, Senhor, Tu és. Faz o que nós precisamos, Senhor Jesus. O Cordeiro e o Leão. Oh, Senhor. Assenta, Senhor, em nosso meio. Sentados à mesa comigo, meu amado. Oh,
Tu és o nosso amado. Enche este lugar mais e mais, mais e mais. Começa a pedir mais e mais da presença dele. Oh Senhor, nós queremos mais de ti, mais do Cordeiro, mais do Leão. Abre os nossos olhos, Senhor, desbloqueia os nossos sentidos, Deus. Derrama mais, nós queremos mais, num ambiente de glória. Eu vejo o Cordeiro e o Leão assentados à mesa comigo. O meu amado, não me deixe sair deste lugar. Te adoro, Senhor. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. E o meu coração queima por ti. Nós queremos derramar o nosso coração a ti, Senhor Jesus. Enche o nosso coração, Senhor Jesus. Queima o nosso coração, enche de fogo, Senhor. Vai devagarzinho, Senhor, vai queimando, Pai. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Nós queremos o teu fogo, o teu fogo. E o meu coração queima por ti. Erga a tua voz, vai erguendo a tua voz. E o meu coração queima por ti. Fogo em nossos corações, em nossos corações, nosso coração. E o meu coração queima por ti. Ele queima e o meu coração queima por ti. Bem baixinho. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Santo, santo tu és, Jesus. Santo, santo. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar.
te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, a ti a nossa adoração, Jesus, 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 não me deixe sair desse, não me deixe, não me deixe, não me deixe, não me deixe. Adoro, Jesus, nós te adoramos, Deus. Oh, Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Santo tu és, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te adorar, Senhor Jesus. Saímos do sofá da nossa casa para vir aqui, Senhor Deus Pai, para ministrar a Ti, reconhecer quem Tu és. E nós queremos fazer isso hoje, Pai. Então peço, Pai, em nome de Jesus, acampa os Teus anjos nesse lugar. Pai, desbloqueia toda a mente, Senhor Jesus. Desbloqueia todo o espírito, desbloqueia o corpo, a alma, Senhor, nesse lugar. Acampa os Teus anjos aqui, coloca os Teus anjos agora, Senhor. Aquecendo os corações com chama, Senhor Jesus. Oh, corações que estão igual pedra de gelo. Corações que não estão fazendo fumaça porque está quente, mas porque está gelado. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos esse coração dentro do nosso peito. Não, Pai. Nós queremos fazer fumaça, Senhor Deus Pai, de fogo, Deus, nesse lugar. Vem com Teu fogo em nosso peito, Senhor. Vem com Teu fogo em nosso peito. Faz o nosso coração bater forte agora, Senhor Jesus. E queima o nosso coração. Faz aqui o que eu não posso fazer, o que o pastor não pode fazer, os que os ministros não podem fazer, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, fica à vontade em nosso meio, Espírito Santo, e trabalha nesse lugar com toda a liberdade, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, por Ti, para Ti. Tu és o começo, Tu és o meio, Tu és o fim, Tu és tudo. Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és adorado, Tu és exaltado. O Senhor é o primeiro entre nós. Tu és o alvo da nossa adoração. Tu és aquele que morreu para nos salvar. Tu és aquele que nasceu. Tu és aquele que cresceu. Tu és aquele rei. Tu és o nosso amado, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, fica à vontade. Cresce a Tua presença neste lugar. Cresce a Tua unção neste lugar. Derrama, Senhor Deus Pai, júbilo. Derrama, Senhor Deus Pai, mansidão. Derrama os Teus dons. Derrama, Senhor, os dons do Espírito, Senhor Jesus. Derrama os Teus dons, Senhor, neste lugar. Nós precisamos de Ti, Senhor Jesus. Vem e fica à vontade em nosso meio, Senhor Jesus.
por ti. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Tu és adorado aqui, Pai. Tu és o nosso alicerce, Tu és o nosso alicerce. Tu és o nosso firme fundamento, Senhor Jesus. Aquele em que nós firmamos os nossos pés. Esse é o nosso Pai amado. Aquele que é a pedra, aquele que nos dá alicerce. Tu és o nosso Rei, Senhor Jesus. Tu és o que nos guia, o que nos salva. Tu és, Senhor Jesus. Cristo firme fundamento, és a rocha onde estou, quando tudo se abala. Canta isso. Feliz pus minha fé em Jesus. Gerações porque agora falhará, não vai. Cristo firme fundamento, és a rocha onde estou, quando tudo se abala. Feliz ainda estou, pus minha fé em Jesus, pois nunca me deixou, por gerações foi fiel, porque agora falhará, não vai, não vai, Ele não vai, o meu Deus não falhará, o meu Deus não falhará, não vai, não vai, não vai, o meu Deus não falhará, o meu Deus não falhará. Tu és o nosso Deus, Ele não vai falhar. Tenho alegria no caos, uma paz sem explicação, não me abalarei. Não sou eu quem vivo, mas construí minha fé em Jesus. Ele nunca me deixou, em cada estação foi fiel. Por quê? Porque agora falhará, não vai, Ele não vai, não vai, o meu Deus não falhará, o meu Deus não falhará. Chuva e vento me alcançarão, minha casa está firmada em ti. Chuva e vento me alcançarão, minha casa está firmada em ti. Chuva
e vento me alcançarão, mas minha casa está firmada em ti. Chuva, chuva e vento, elas me alcançarão, mas a minha casa, minha casa está firmada em ti, está firmada em ti, está firmada em ti, estou seguro em ti, estou seguro em ti, eu sobreviverei, eu sobreviverei. Cristo firme fundamento. Canta. És a rocha onde estou, quando tudo se abala. Feliz. Feliz ainda estou, Pus minha fé em Jesus, pois nunca me deixou, por gerações foi fiel, porque agora falhará, não vai, o meu Deus não falhará, o meu Deus não falhará, Ele não falhará. Pai, nós queremos somente a Tua presença nesse lugar, Jesus. Santo Tu és, Jesus. Adorado Tu és, Senhor Jesus. Pai, venham os tempos que nós Te adoramos em espírito e em verdade, Jesus. Venham os tempos onde nós entregamos a nossa oração a Ti, Senhor Jesus. Jesus. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer, oh Santos. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar mais e mais. Te entrego tudo que eu tenho. Se entregue a Ele, querido. Se desarme nesse lugar e se entregue a Ele. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Estou te esperando aqui, Senhor. Eu já fechei a porta, pode vir.
Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Pega a tua voz, fala isso pra ele. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz e te dizer que a tua graça já me basta. Quero tua presença. Hoje não vou
só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. E não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa como é bom estar na tua presença, Senhor. Nós não queremos sair da tua presença, Senhor Jesus. Quero mais sair daqui. Me deixa morar. Santo, Santo, Senhor Jesus. A paz é uma promessa. Nós queremos te adorar nessa noite. A paz é uma promessa, Senhor Jesus. A paz é uma promessa, Senhor. Nosso coração, às vezes, ele se inquieta por tudo que a gente recebe de informação. Mas a paz é uma promessa. Tu és, Senhor Deus Pai, a nossa paz. Tu és o final do filme, Senhor, onde nós sabemos que nós vamos estar contigo, Senhor. Não deixe o nosso coração, Senhor Deus Pai, se preocupar com nada, Senhor, porque o Senhor és tudo para nós. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que tudo pode, Senhor. E nós, com o nosso coração humano, com a nossa mente humana, às vezes nos preocupamos, Senhor Deus Pai, com as coisas que escutamos, mas em nome de Jesus, Pai, prende isso no nosso coração, Senhor, essa palavra, em que a paz é uma promessa. Tu és a nossa paz. Amém. Quanto o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, me lembrarei que a paz é uma promessa. E você seguro estou aqui, lembrarei, quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, lembrarei, eu me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar
e a esperança parecer perder, lembrarei, eu me lembrarei, que a paz é uma promessa e você não vai, o Senhor não vai mentir, Deus, seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrar, e a paz é uma promessa, que a paz é uma promessa, oh, você não vai mentir, seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei, mais uma, me lembrarei. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Só a igreja canta, só a igreja canta. Você tem um nome que acalma. Pega a tua voz. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui e lembra. Não existe nada melhor do que você saber que você tem um Pai onde você pode deitar e colocar a tua cabeça e falar bem assim: Senhor, mesmo que a tempestade venha me encobrir, mesmo quando parece que eu vou afundar, eu me lembrarei que a paz é uma promessa e eu tenho onde colocar a minha cabeça, reclinar o meu corpo. Oh Senhor, Seguro estou em Ti, seguro estou em Ti. O Senhor vai trazer a nossa memória, Pai. Me lembrarei, me lembrarei, me lembrarei. Você tem um nome que acalma
tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo do teu coração. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome. Seu nome, Jesus. Oh, seu nome é Jesus. Que a paz é uma promessa. Santo, 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 santo. Santo Deus. Santo, santo. Seguro estou aqui, me lembrarei. Santo, 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 santo. Me lembrarei. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui, Me lembrarei. Me lembrarei. Nós nos lembraremos da tua promessa. Te adoramos, Jesus. O Senhor vai trazer a nossa mente, Senhor. O Senhor vai trazer a nossa mente, Espírito Santo. Te adoramos, Pai. Oh, que momentos preciosos nós temos aqui, Senhor. Quão privilegiado nós somos em Te adorar, em poder com o nosso ar, com o nosso pulmão, fazer uma voz e declarar, Senhor Deus Pai, que o Senhor é a paz para nós. O Senhor é a paz para o teu coração. Ele é o grande eu sou. Ele é o que você precisa. Quando Moisés perguntou, mas quem eu vou falar, que eu vou por quem, Senhor? Deus falou bem assim, fala que eu sou. Porque Ele é o que você precisa. Ele é a paz para o teu coração. Ele é a solução para os teus problemas. Nós te adoramos, Jesus. Enche o nosso coração com essa convicção, Deus. Que não seja somente palavras lançadas ao vento, ou palavras que somente passou pela nossa mente nessa noite, Senhor. Mas que essas palavras possam provocar, Senhor Deus Pai, em nosso coração, Senhor Deus Pai, possa crescer uma árvore. Que possam ter sementes nesse lugar, que vão ser lançadas em terras férteis, em nome de Jesus. Com a palavra, com o louvor, Senhor Deus Pai, adube esse povo, Senhor Deus Pai. Abra as mentes em nome de Jesus, Pai. Nós te adoramos, nós te exaltamos e te agradecemos por esses momentos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. À vontade, queridos. Traz tua oferta, traz teu dízimo. Me lembrarei que a paz é uma promessa e você não vai mentir. Seguro estou aqui,
As crianças, vamos dividir nosso culto. De 1 a 11 temos um culto especial para as nossas crianças. Enquanto isso, as nossas crianças estão saindo, eu gostaria de chamar o papai Alex, a mamãe Keline e o Joaquim. Cadê eles? Estão por aí? Alex, Keline e Joaquim, por favor. Suba aqui, querido. Pastora, vem cá me ajudar, por favor. Sempre que nós vamos apresentar alguém, eu trago uma explicação, talvez você esteja nos visitando. Nós temos por hábito, por convicção, não batizarmos bebês, porque nós entendemos biblicamente que as crianças, elas são apresentadas, consagradas, e chegará um tempo que elas se decidirão por si só. E é isso que nós oramos. A Bíblia fala que aquele que crê, e for batizado, será salvo. Então eu tenho convicção que um dia Joaquim vai crer e vai querer ser batizado. Mas enquanto isso, nós consagramos, apresentamos. E como toda vez eu me alegro muito por esse tempo, porque eu sei a diferença que faz na vida de uma criança, de uma pessoa, e eu quero fazer isso. Será que ele vem comigo, Jesus? Estenda a sua mão para cá, queridos. Dá um glória aí. Pai, nós, junto com a Tua igreja, noiva do Senhor, de mãos estendidas, Pai, queremos apresentar a vida do Joaquim. Obrigado por essa casa, pelo entendimento do Alex, da Keline, Senhor. E nessa noite especial, nós queremos consagrar o Joaquim ao Senhor. E determinar no reino espiritual que onde o Joaquim for, haverá uma marca sobre ele, Pai, consagrado ao Senhor dos exércitos, o grande eu sou, o Rei dos reis, Pai. Nessa noite nós selamos, entregamos isso, Pai. Ele é o Senhor, essa marca na vida dele, Pai, e declaramos que ele possa crescer na graça e no conhecimento, que aonde ele for, os teus anjos estejam com ele, Pai, e que ele possa, Pai, ser um grande homem de Deus, para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ele. Abençoamos e consagramos ele, em nome de Jesus, amém. Amém? Sela isso com um aplauso bem forte. Deus abençoe. Amém, queridos? Glória a Deus. Você está feliz? Aleluia. Eu também. Quero pedir graça, sabedoria, para que a gente possa caminhar hoje em algo tão simples, mas tão especial, que Deus tem ministrado ao meu coração. Queridos, eu creio que nós estamos num momento diferente, não sei qual é a tua percepção espiritual, mas para mim 2024 tem sido assim muito diferente. E eu queria muito que você focasse, porque nós precisamos caminhar juntos para a gente chegar em um lugar, e eu não gostaria que tivesse dúbia interpretação, ou dois entendimentos, ou você não ter clareza, e é por isso que eu peço graça, porque é algo tão simples, mas eu creio que ao mesmo tempo é algo tão poderoso, que tem trazido assim um norte para mim nesse início de ano, e eu quero liberar isso sobre você, amém? Abra comigo, por favor, em Salmo 89, versículo 15. Queridos, o Arson, junto com a equipe, cantaram minha pregação inteira.
Eu abri o culto, não sabia o que eu iria, abrir o culto, e eu pedi para você declarar sobre isso. Nós temos que buscar o poder de Deus e a sua presença perpetuamente, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Salmo 89:15 diz: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da sua presença. Diga assim comigo: bem-aventurado quem anda na luz da tua presença. Feche teus olhos. Pai, nós dependemos do Senhor, Pai, precisamos. Quantos assuntos, quantas ministrações, quantas palavras liberadas desse lugar, quantas palavras nós já ouvimos, Pai, mas tem aquilo que faz sentido para cada um de nós, que traz entendimento, mudança. E a minha oração nessa noite, Pai, assim como o Senhor tem falado comigo sobre isso, que o Senhor possa falar com a tua igreja, que eu consiga passar, Pai, me ajude a passar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nesse começo de ano, para que a gente possa experimentar algo diferente em 2024, Pai. Eu sei que o Senhor tem pressa, eu sei que o Senhor tem planos, eu sei que o Senhor tem propósitos, eu sei que essa é uma igreja que o Senhor tem sustentado, cuidado, mas minha oração é que a palavra do Senhor sempre seja, Pai, aquilo que nos norteia e aquilo que transforma os nossos corações, que cada mente esteja atenta, aberta, que os nossos corações estejam focados, a nossa atenção no Senhor, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, dê ordem aos seus anjos, repreendemos toda ação maligna, contrária, Pai, para que essa palavra se disperse, Pai, que nós possamos estar focados em tudo aquilo que o Senhor tem. É o meu pedido, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da minha ministração nessa noite é caçadores de Deus. É algo que eu coloquei como meta, como plano para mim, para esse ano. Parece um jargão, parece um clichê, parece algo tão repetitivo, parece algo tão simples que nós falamos tanto, mas eu queria fazer você caminhar comigo, no entendimento que nós somos chamados para viver nesse lugar de presença de Deus. Presta atenção nisso, querido. Eu e você, nós fomos chamados para viver num lugar de presença de Deus, de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. Grandes homens de Deus experimentaram isso, viveram isso. Eu sei que Deus, para arrebatar a sua igreja nesse último tempo, Ele quer isso, Ele tem isso para nós, e nós entendemos que esse lugar é aquilo que Ele quer, é aquilo que Ele tem. Faz toda a diferença. Davi, Salmo 26, versículo 8, ele diz o seguinte: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar aonde a tua glória assiste. Davi, ele entendeu que tinha um lugar que ele amava. Davi entendeu que tinha um lugar que a glória de Deus estava e que ele buscava isso. Salmo 27, versículo 4, é tão famoso, ele fala o seguinte: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Está aí? Presta atenção. Quantas vezes nós já falamos sobre isso? Quantas vezes você já ouviu sobre isso? Davi, ele fazia essa declaração, nós acabamos de cantar: Senhor, é esse lugar que eu quero estar, eu não quero sair daqui, eu quero ficar. A minha pergunta é: será que é verdade? Porque nós somos condicionados a liberar tanta coisa, a proclamar tanta coisa, mas eu queria que hoje você fizesse uma avaliação do seu coração. Porque Davi, ele entendeu algo.
E eu acho incrível porque nós temos falado muito sobre meditar na palavra, muito sobre não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O pastor Lucas falou isso quinta-feira, sobre nós estarmos firmes, porque nós sabemos que tem promessas, que tem princípios, mas tem uma verdade que Davi fala, que antes dele meditar, ele contemplava a beleza. Antes dele estudar, antes dele ler, antes talvez dele estar orando, tinha um lugar de contemplação, tinha um lugar de prazer, tinha um lugar que Davi estava, que antecedia esse lugar de meditar. Era um lugar que ele conseguia contemplar, e eu comecei, Deus, que lugar é esse que eu preciso conhecer? Que prazer é isso, que parece que hoje nós não temos? Que presença é essa que esse povo vivia, que parece que hoje nós não enxergamos, que nós não vivemos? Salmo 63, versículo 1, ele diz o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausto, sem água. Eu fico imaginando, sabe, o salmista declarando: Senhor, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, como uma terra árida, como uma terra seca, e eu me ponho nesse lugar. Falei, Deus, será que eu tenho essa vontade? Será que eu tenho essa sede? Será que eu busco como essa terra árida? O que eles contemplavam que a gente não conhece? Qual é o prazer dessa presença que parece que a gente não acessou? Ou o que é isso que parece que a gente não vive? E eu preciso te falar que o plano de Deus é esse, e tem um lugar de satisfação, de plenitude, que nós sentimos completos, e esse lugar é a presença de Deus. Amém, queridos? É o meu desafio para 2024, e eu quero passar aquilo que Deus ministra comigo para você, para ser o teu desafio também, para esse ano. Um lugar de presença. Eu quero ser um caçador desse lugar. Para quem veio quinta-feira, o pastor Lucas pregou sobre a mesa está posta, e eu quero voltar aqui, pegar um gancho daquilo que o pastor Lucas falou, porque é um plano de Deus para mim e para você, então você precisa entender isso. Por isso que eu quero que você foque aqui, para você não ter uma interpretação diferente daquilo que eu quero passar para você. Nós precisamos chegar no mesmo lugar, mas o plano de Deus sempre foi esse lugar de presença, esse lugar de intimidade. O pastor Lucas disse quinta-feira, Gênesis 1, versículo 11, que Deus deu uma ordem para a terra e disse: terra, produza relva. Depois, versículo 24, terra, produza seres viventes. Deus dá uma ordem para a terra fazer algo, e a terra obedece e faz. Só que no versículo 26, agora Deus não dá uma ordem para a terra, que diz uma pregação incrível. Por isso que eu amo biologia, porque se você pegar o estudo da biologia, você vai ver que tudo veio do pó da terra, tudo veio das mesmas células, isso é incrível. Ok? Mas no versículo 26, agora Deus chega e fala o seguinte, não fala mais para a terra, ele fala: façamos nós, tem uma reunião, o homem à nossa imagem e semelhança. Versículo 27, e Deus criou o homem à nossa imagem e semelhança. Então você vê que agora, depois que está tudo formado, depois que está aquele ambiente pronto, Deus forma o homem. E agora, por favor, capítulo 2, versículo 7, de Gênesis mesmo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem. Diga, pôs nele o homem. Continua o texto que havia formado. Então, queridos, Deus forma o homem, e agora que ele sopra o fôlego de vida, então o homem passa a ser algo diferente, um ser totalmente diferente, especial,
porque agora ele é um ser que tem corpo, alma e espírito, porque agora Deus, diferente de todo o resto da criação, sopra nele o fôlego, e nós passamos a ser semelhança de Deus. E diz o texto que Deus forma um jardim, cria um ambiente, e depois que esse jardim está criado, ele vai lá e coloca o homem nesse lugar. Pastor Lucas falou isso quinta-feira, e eu quero de novo falar. É a mesma semelhança do que um casal que vai ter um bebê, e ele sabe do tempo da gestação, e ele prepara, ou eles preparam um quarto, prepara um bercinho, prepara as roupas, prepara tudo, e a hora que está tudo pronto, preparado, maravilhoso, eles vêm, o nenê nasce, e eles colocam o nenê naquele ambiente que já está preparado, que já o espera, um ambiente de amor, de alegria, um ambiente de sonho, e é nesse princípio que Deus forma o homem e coloca ele no jardim. Amém, queridos? Presta atenção, é um ambiente perfeito, é Deus que está fazendo. É um ambiente de plenitude, é um ambiente de paz, é um ambiente de alegria, é um ambiente que Deus todo dia ele ia ali e conversava com o homem, era um ambiente de relacionamento, era um ambiente que não havia erro, não havia pecado, era um ambiente que não havia vergonha, era um ambiente de Deus com o homem, homem com Deus, pai com filho, filho com pai, aquilo era perfeito, era essa presença genuína, esse sempre foi o plano de Deus. E se você continuar, versículo 15, você vê que Deus dá destino para o homem, Deus fala, ó, você precisa cultivar, você precisa guardar, versículo 16, 17, Deus coloca limites, estabelece a possibilidade da obediência, porque até então, o homem ele é livre, o homem pode fazer aquilo que ele quer, e aqui, Deus determina aquilo que o pastor Lucas ministrou quinta, a mesa está posta, as nossas escolhas. Deus olha e fala assim, ó, está vendo esse jardim? Está vendo tudo isso que eu fiz para você? 4.725.323 árvores, esse é eu que estou inventando, tudo isso você pode, tudo isso é teu, você pode comer de tudo. Vou plagiar o teatro, para quem vem no final do ano, mas essas duas aqui, não. O que era isso? Queridos, é Deus dando um poder de escolha para mim e para você, possibilidades de eu e você ser obedientes, e queremos, tinha tudo, é igual a mãe chegar, filho, está vendo esse quarto, é tudo seu, está vendo essas roupas, tudo sua, está vendo, tem 120 gavetas aqui, tem 120 camisetas nessas, tem uma, lá no fundo, do lado esquerdo, essa aqui eu não quero que você pegue. Era Deus colocando um limite, porque, diferente de tudo, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a escolha. Mas enfim, queridos, esse era aquele ambiente, estava nesse contexto, vem o versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Disse mais o Senhor? Disse mais o Senhor? Quem que disse? Queridos, nunca foi o homem. O homem não tinha nem ideia, o homem estava num ambiente perfeito. O homem ele estava na plenitude, o homem ele estava na presença. O homem ele não tinha falta de nada. O homem ele estava naquele contexto de aquilo que Deus queria que ele vivesse. O homem agora ele já tinha uma motivação para viver, ele tinha um destino, ele tinha um serviço, ele tinha responsabilidade, ele tinha limites. Ele estava naquele contexto de presença, mas presta atenção, o próprio Deus olha para o homem e fala assim, ei, eu estou vendo que tem algo melhor, eu estou vendo que tem uma necessidade, eu estou vendo que ele precisa de algo, eu tenho bênção para entregar para esse homem. Presta atenção, querido, escuta que nós vamos chegar num lugar, escute aí. Talvez aqui seja o primeiro princípio que eu quero que você guarde nessa noite. Olha para mim. Em todo lugar de presença, em todo lugar que há a presença de Deus,
Deus sabe, antecipa todas as tuas necessidades. Amém? Adão não pediu, Deus que quis dar. Deus percebeu, Deus entendeu, Deus antecipou. Por isso que Mateus 6, lá no versículo 31, 32, não lembro. Mas diz assim, ó, por que vocês inquieteis? Por que vocês estão inquietos? Com que é a vez de vestir? Com que vocês vão comer? São os gentios que pedem por essas coisas. Nós não, nosso Pai já sabe tudo que vocês necessitam, tudo que necessitais. Então, queridos, Deus, Ele sabe, num ambiente de presença, num ambiente que Deus habita, num ambiente que Ele está ali, quando Deus olha para mim e para você, Ele já sabe, Ele percebe, Ele entende tudo aquilo que você precisa. Quando Elias, querido, estava dormindo, de repente Elias acordou, tinha um anjo. Ei, olha que? Tem um pão, come, você vai precisar caminhar 40 dias. Elias pediu não, mas Deus sabia que ele precisava, então Deus já antecipou e foi lá e deu o pão. Ele dormiu, acorda de novo, come mais um pouco, você vai precisar disso aqui. Deus manda ele para um ribeiro de Querite, seca, fome, problema, dificuldade, e agora? Eu penso, talvez Elias, como que vai ser? Ele falou, não se preocupa, eu já antecipei tudo. Vai vir um corvo trazendo picanha e pãozinho do maná para você. Todo dia você vai comer, está tudo arrumado já. Quando eu estou no lugar, eu percebo, eu antecipo. Aquela viúva que ele estava com problema, ela foi, honrou, abençoou o profeta. Ele falou, traz as botijas. Enquanto tinha botija, encheu de azeite, foi suprimento, foi provisão. Deixa eu ir para o Novo Testamento. Pedro precisava pagar um imposto. Ele não chegou e falou, oh, Jesus, estou com um boleto, tem que pagar César. Não, Jesus chegou para ele e falou assim, ô Pedro, vai lá, pesca, pega um peixe, pega uma moeda que está na boca dele, vai ter uma moeda lá dentro, uma dracma, você vai lá e paga o teu imposto e o meu. Por que eu estou te falando tudo isso? Para te dar exemplos bíblicos, que quando você está num ambiente de presença, Deus enxerga as tuas necessidades, antecipa isso, e já vai na frente para mim e para você, amém? Diga assim, ó, sempre em um lugar de presença, Deus vai perceber e antecipar as minhas necessidades. Queridos, Deus sempre teve prazer em nos abençoar. Esse era o ambiente que Adão estava vivendo. Ele desfrutava de toda aquela plenitude de Deus, aquela presença. Mas mesmo assim, Deus queria que Adão experimentasse todas as grandezas, as maravilhas, os prazeres que Deus tem para ele, ou para nós como raça humana. Deus tinha bênçãos para entregar para a vida de Adão. Deus sabia que aquele lugar de presença, aquele ambiente, já era a prioridade, era a satisfação, era o que completava Adão. Mas mesmo assim, ele falou assim, mas eu tenho infinitamente mais, Adão, você não tem nem ideia. Então presta atenção. E aí ele entregou a mulher, e o casamento. E o que acontece? Presta atenção aqui. Adão gostou tanto da bênção, e pensa uma bênção, querido. Quando Deus fez a mulher, Deus acertou em cheio, viu, mulheres? Quando Adão viu aquilo que era para ser a segunda prioridade, porque a primeira era aquele lugar de presença. Presta atenção. A primeira era aquela plenitude, aquele relacionamento. Mas agora, aquilo que era para ser bênção, para ele desfrutar, ele coloca em primeiro lugar. Tanto é que agora ele passa a ouvir mais a Eva, dar mais atenção a Eva, escutar mais as indicações de Eva, do que aquilo que Deus havia falado para ele. Então Eva agora vai dar o fruto. Adão sabia que aquilo era errado. A ordem foi para Adão, não foi nem para Eva. Adão devia estar lá cuidando do jardim, guardando a vida da Eva. Adão não estava, então a gente culpa a Eva, eu culpo Adão. Mas a hora que Adão
chega, em vez dele escutar, dele valorizar aquele primeiro princípio, aquele primeiro relacionamento, ele dá mais atenção à bênção. Ele dá mais atenção àquilo que era para ser segundo na sua mente. Queridos, e a partir daí, você sabe, entra o pecado. A partir daí, nós temos um tempo diferente. A partir daí, as coisas começam a declinar. E aqui talvez seja, a partir daqui, a partir desse momento, talvez seja um momento que toda a descendência abaixo de Adão começa a dar mais valor a algo ou alguma coisa do que a presença de Deus. Diga assim: a partir daqui, toda a humanidade passou a valorizar mais alguma coisa, ou alguém, ou algo, do que a presença de Deus. Queridos, para mim é como se Deus chegasse para Jesus e falasse assim: nossa, a gente tem tanta maravilha, a gente tem tantas bênçãos, a gente tem tantas coisas para entregar para eles, mas se a gente entregar tudo isso que a gente tem para eles, nós vamos motivá-los, nós vamos incentivá-los a eles gostarem, darem mais atenção àquilo que nós estamos dando, do que aquilo que era para ser, que é a nossa presença, o nosso relacionamento, a nossa plenitude. Querido, escuta aqui, não deixa nada roubar a tua atenção não, porque, queridos, se você entender isso aqui, talvez vire uma chave igual Deus tem virado na minha vida. Eu acho isso extremamente importante. Ou seja, o que é isso? A raça humana, na verdade, mudou a prioridade, o valor, o entendimento do prazer. Mudou aquilo que Deus havia plantado ou implantado desde o início, colocado, para que tornasse a essência do nosso relacionamento, o padrão das nossas vidas, aquilo que mais seria o propósito de Deus, por ambições, por prazeres que Ele tem colocado. Eu falei sobre Paulo domingo passado e tem mexido muito comigo, sabe? Porque eu falo: Deus, o que Paulo viu naquele caminho de Damasco? O que Paulo enxergou naquele caminho de Damasco? Porque, querido, a vida de Paulo, escute, aos olhos humanos, depois que ele conheceu Jesus, não melhorou. A vida de Paulo, depois que ele passou a servir Jesus, ele não teve mais conquista, mais riqueza, ele não teve promoções, ele não teve, às vezes, uma vida melhor. Não, as coisas para o Paulo, na verdade, ficaram muito mais difíceis. Filipenses 3, versículo 7, deixa eu ler isso de novo, porque eu acho que isso é incrível, isso mexe comigo. Porque é uma pergunta que eu faço: o que ele percebeu, o que ele viu, o que aqueles 3 dias que ele ficou cego, que mesmo cego fez ele enxergar dentro dele, ou verdades, ou uma presença, ou uma plenitude que, mesmo nas circunstâncias do lado de fora, não sendo as melhores diante das pessoas, porque penso eu que quando ele estava como trabalhador, como funcionário, como religioso, como fariseu, a vida dele devia ser muito mais tranquila financeiramente, de relacionamento. Agora ele é perseguido, agora ele tem que andar fugido, agora ele é apedrejado, agora você sabe tanto de coisa que aconteceu com a vida de Paulo. 3,7 diz Paulo falando: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e considero como refúgio para ganhar a Cristo.
Presta atenção. É muito fácil a gente estar feliz quando a gente vem para a igreja. Entenda onde eu quero chegar. E o nosso casamento melhora, nós recebemos promoção, nosso salário melhora, a gente procura uma cura, Deus dá. A gente procura uma solução para os filhos, Deus dá. A vida está bem, a vida está boa. Aí você fala, uau! Agora eu vejo um Paulo, que ele fala ao contrário disso. Que ele fala assim, eu perdi aquilo que para mim era lucro, aquilo que para mim eu buscava, aquilo que para mim era prioridade, aquilo que talvez eu mais almejava, eu perdi isso. Na verdade eu perdi tudo, por amor. E a minha pergunta é, como que ele conseguia ter essa plenitude? Como que ele conseguia, mesmo não desfrutando daquilo que para nós é uma vida boa, viver alegre, estar preso e estar cantando, adorando? Porque a gente fala, queridos, ainda que a figueira não floresça, toda a vida me alegrarei. Mas a gente sabe quando um filho está doente, quando não acontece alguma coisa, o tanto que a gente grita, tanto que a gente, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, Deus. Porque a teoria sempre é muito legal, a gente prega, mas eu estou querendo te levar para um lugar que, o que era que eles viviam de ter uma presença de Deus, que mesmo diante das circunstâncias verdadeiras, eles tinham esse prazer, eles tinham essa confiança, eles tinham essa plenitude, eles tinham essa segurança, eles tinham esse conforto de saber que eles estavam no lugar certo, vivendo algo correto. Depois de Adão, queridos, todos os homens, isso inclui eu e você, até Jesus voltar, nós nos tornamos culpados por nós não enxergarmos em Deus, na presença do Senhor, a nossa maior beleza, a nossa maior alegria, o nosso maior foco, e nós enxergamos muito mais nas coisas, talvez, que Deus possa nos dar. E como isso tem chacoalhado a minha vida esses dias. A gente vem para a igreja, a gente ora, a gente adora, mas você já pensou que talvez a maior motivação que você está na igreja é para você ter uma vida melhor? Vou repetir. Você já parou para pensar que talvez o maior motivo para você estar aqui na igreja é porque você quer uma resposta para o teu casamento? É porque você quer uma vida de paz? É porque você quer uma promoção no teu trabalho? É porque você quer uma resposta para os teus filhos? Pastor, mas tem alguma coisa errada? Não, querido. Não é isso. Entenda. Não tem nada de errado nisso. O que eu estou querendo dizer é que isso não pode ser mais importante do que a presença de Deus nos nossos corações. E isso tem me chocado. E isso tem me balançado. Quantas vezes nós escutamos a palavra do filho pródigo? Você conhece, mas um filho, ele vem e ele pede para o pai dele, pai, me dá minha parte. E é incrível que o texto não questiona, o pai simplesmente entrega e o filho sai, e diz a Bíblia que ele vai viver para os prazeres dele. Tirando essa parte, entenda aqui, que ele vai para longe, imagina aí você, será que às vezes nós não somos esse filho pródigo? Será que às vezes eu e você, nós não fazemos a mesma coisa? Deus, me dá a bênção que eu quero, me dá a porta que eu quero de emprego, me dá a solução da minha saúde, me dá a resposta que eu preciso, e a gente pega aquela necessidade que a gente veio buscar, e aí agora a gente vai viver do jeito que a gente acha, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa que isso vai ser a alegria que vai nos completar.
do jeito que a gente pensa que isso vai ser aquilo que vai nos trazer segurança, firmeza. Aí talvez acaba um pouco, eu tenho outros problemas, a gente volta, pai, me dá a parte que me cabe. O Senhor é um pai tão bonzinho, me dá, que eu preciso disso, porque eu preciso viver dessa forma. E eu te falei no começo, eu vou falar de novo para você entender que sempre o prazer de Deus é entregar para o seu filho vida em abundância. Deus supre, Deus provê, Deus quer abençoar, Deus quer encher você de bênçãos e de vida em abundância, amém? Mas presta atenção, querido, era esse o desejo do filho. E quando é esse a prioridade do filho, de pegar aquilo que Deus pode dar, para eu viver de acordo com a minha vontade, de acordo com as minhas necessidades, de acordo com aquilo que me dá prazer, mesmo que isso seja lícito, não estou falando de desviar, não estou falando de fazer besteira, eu estou falando de você focar nos teus prazeres, somente colocar isso, às vezes, mais alto do que a presença de Deus, e você pegar tudo isso e começar a viver. Você vai ver que você vai viver de circunstâncias, de altos e baixos, porque agora está bom, agora minha vida está abençoada, agora eu estou com dinheiro na conta, agora a saúde está boa, agora minha família está bem, então glória a Deus, nossa, Deus está sendo fiel comigo. A gente correlaciona, queridos, a nossa bênção, a nossa tranquilidade, a nossa posição com a fidelidade de Deus. Aí quando acontece alguma coisa, nós começamos a questionar Deus, mas por quê? Deus, onde o Senhor está? Cadê a tua fidelidade, Deus? E sabe o que eu acho incrível? Que esse filho vai, quebra a cara, percebe, e aí diz o texto que ele volta. Ei, queridos, ele não volta mais querendo a parte dele. Ele não volta mais querendo, pai, tem mais bênção, hein? Tem mais dinheiro? Ou tem mais saúde? Pai, tem mais emprego? Tem mais cuidado com os meus filhos? Tem mais cuidado com os meus pais? Tem mais livramento de vício? Não, ele só fala o seguinte, pai, eu preciso sentar na sua mesa de novo. Pai, eu preciso de um lugar com o Senhor. Pai, eu errei, eu sou falho, mas eu queria que o Senhor me aceitasse para eu voltar de novo para esse lugar de presença, onde eu nunca devia ter saído. E sabe o que eu acho incrível, querido? Que Deus, Ele não só aceita, Deus, você conhece a passagem, Ele não julga, Ele não condena, mas Ele não só abraça aquele filho, mas o que ele faz? Ele devolve tudo aquilo que era para o filho importante. Então agora ele dá a bênção, ele coloca um anel, agora ele coloca uma veste, agora ele faz um churrasco, dá provisão. Ou seja, o menino ele volta querendo a essência de estar na presença, que isso para ele bastava. Quando o pai vê, não, isso basta, então presta atenção, então porque isso basta, eu vou colocar o anel, eu vou colocar o sapato, eu vou colocar as vestes, eu vou mandar matar o novilho, eu vou fazer um churrasco, eu vou te dar todas as outras bênçãos, porque a tua prioridade agora foi simplesmente estar comigo de novo na mesa. Queridos, eu creio que tem um lugar na mesa, na presença, que Deus quer levar a nossa igreja, a sua casa, a sua família, nesse 2024. Sabe o que Deus tem ministrado no meu coração, queridos? Que o diabo ele não precisa tirar ninguém da igreja. Ele precisa só colocar outras prioridades no nosso coração, que não seja a presença de Deus. Porque às vezes a gente está aqui, mas a gente está longe daquilo que Deus quer. Sempre continua a mesma estratégia. O inimigo não quer só que os filhos desobedeçam os pais, ele quer simplesmente afastar da presença. Porque se eu afasto da presença, como que ele vai ter a semelhança do pai?
Como que ele vai ter o caráter do Pai? Como que ele vai ter a identidade do Pai? Como que ele vai ter prazer no Pai? Como que ele vai ter a segurança do Pai? Sabe, existe um lugar, queridos, que eu vejo Paulo, eu vejo Davi, eu vejo tantos homens de Deus que eles descobriram, que eles chegaram. Que independente de tudo, eles viviam nesse lugar de presença, e isso sustentava, preenchia, completava o coração deles. Eles não tinham esse problema mais de uma hora está aqui, outra hora está lá. Não, porque aquela presença para eles, eles entenderam que era o mais importante. Queridos, qual que é a única, presta atenção, a única forma de eu e você não desviarmos? É a igreja entender, é eu e você entendermos que nós temos um Pai e que Ele é mais importante do que a bênção que Ele pode nos dar. Porque enquanto a gente estiver aqui procurando simplesmente uma vida melhor ou ser abençoado, vai chegar um momento que nós vamos ser chacoalhados, tentados, e nós não vamos ter suporte, porque nunca a nossa prioridade foi a presença. E eu quero trazer isso no teu coração, quero que você pense comigo. Eu vi uma historinha, deixa eu até tomar uma água. Que eu estou remoendo ela até agora, e eu quero te contar. Todos nós, talvez já temos passado por isso, já passamos, mas imagina você quando criança, com 3, 4, 5 anos de idade. Você querendo crescer, você querendo ser independente, você querendo mostrar sua força, sua capacidade, mas você gosta muito de brincar, dos presentes, do ambiente de alegria. Para você isso é muito importante, é festa. Então você sai, porque você está com muita vontade de ir no banheiro. E aí você entra no banheiro sozinho, em vez de chamar o seu pai e a sua mãe. E quando você entra no banheiro sozinho, você fecha a porta e tranca a porta. Com toda aquela força de um menino de 4 anos de idade. E a hora que você está ali, você se acha super independente, super competente, está feliz por ter ido no banheiro sem o pai e sem a mãe, agora você já consegue fazer as coisas sozinho, agora você já tem conquistas, mas a hora que você vai sair do banheiro, você percebe que aquela força de 4 anos não é suficiente para abrir a porta do banheiro. E na hora você acalma, fala, não, o que eu vou fazer? Quem que já nunca ficou trancado no banheiro, querido? E aí você acalma o coração, afinal de contas, você já é grande, você consegue, e aí você começa a fazer força, e aí você percebe que você não consegue, aí você começa a empurrar um pouco a porta, a puxar a fechadura, achando que você vai arrancar a fechadura, mas não tem resultado. Ali teu coração já começa a bater um pouco mais forte, porque você olha para aquele ambiente, parece que o banheiro agora já está ficando menor do que era. Você olha aquela situação e fala, e agora? Aí aquela situação que teu coração está um pouquinho mais forte, já começa a acelerar mais, porque já vem o pensamento, gente, vou ficar preso aqui pro resto da vida. Gente, e se ninguém me achar aqui? Gente, e aí você começa, e aquilo começa a trazer um certo desespero, mas você tenta mais uma vez, você chacoalha, aí você começa, pai, mãe, vai. E nada, mas você ainda está muito tranquilo, até que chega esse momento, querido, que você fala assim, eu vou morrer aqui, eu vou morrer. Vai acabar o ar. E aí você começa, pai!
Socorro! Alguém! Aê! Tira eu daqui! Estou preso! Santo Deus. Dorme, Jesus. Vou me controlar. Pai, e aí vem o pai. Coloca uma escada na janela. A história é minha, a janela cabe o pai, ok? Então, o banheiro é meu, coloca a janela também que eu quero. No meu banheiro cabe o pai. Era o Gilvânio, entendeu? Magrinho, pequenininho. O pai vai, pula a janela. A hora que o pai pula a janela, querido, que ele entra lá, o menino continua preso, mas naquela hora acabou todo o temor. Naquela hora acabou todo o medo. Ele continua no mesmo ambiente, ele continua na mesma aflição, ele continua no mesmo lugar. Tem uma diferença. Agora o pai entrou. E o pai entra, passa por ele, e com uma força de adulto, muito facilmente, ele faz assim, plec, abre a porta. O menino dá um abraço no pai e fala, pai, eu te amo tanto, obrigado, o senhor é incrível. E sai correndo para brincar. Presta atenção. Às vezes a gente acha que nossa vida, ou a vida cristã é assim. A gente se coloca em situações, faz escolhas, ou mesmo acontece de surpresa algo que a gente não está esperando. Ninguém programa ficar preso. Simplesmente acontece algo que você não imagina. De repente você recebe uma notícia da perda de alguém, de um diagnóstico, de um problema no teu casamento, de um problema com o teu filho. Talvez chegue uma notícia que você não esperava, e aí a gente se encontra num ambiente que a gente aprendeu o quê? Calma, eu vou dar conta. Eu vou abrir, eu sei como que é, eu vou ficar tranquilo. E aí você tenta com a sua força, você tenta, se esforça, e aquilo não vai, e você tenta mais um pouco e não dá certo, e você começa a ficar mais desesperado, porque agora aquela tua fé está sendo abalada, você olha para aquela situação e fala, não tem jeito, eu vou morrer, e até que você, socorro, me tira daqui. Tem misericórdia de mim, Deus me ouve. Olha a minha situação. Olha o que eu estou passando. Olha o que eu estou vivendo. O Senhor sabe o tanto que eu estou sendo fiel. Por que isso? Por que essa situação? E sabe o que a gente espera, querido? Isso é o que a gente espera. Que o Deus vem, passe por nós, abra a porta e fala, vai filho. E às vezes é isso que a gente quer. Aí a gente fala, pai, isso que é pai. Me salvou, obrigado. Abriu a porta e eu posso ir. Querida, às vezes Deus até faz isso, presta atenção. Às vezes Deus até faz isso. Mas normalmente, eu vou te falar o que Deus faz. Deus, ele entra por aquela janela. Pela janela não, né? Ele entra por onde ele quiser. Mas ele entra nesse ambiente. Ele senta no chão e fala assim, filho, você já percebeu que o teu medo acabou porque eu estou aqui? Então senta aqui no meu colo. Às vezes a gente não quer. Às vezes a gente fala, não, me tira daqui, socorro, não é isso. Eu estou querendo que o Senhor abra a porta, porque é isso que vai ser a minha alegria. Eu estou querendo que o Senhor abra isso, porque eu preciso passar, porque eu tenho que fazer algo e ganhar lá. Eu preciso brincar com
bênçãos, eu tenho um monte de brinquedo me esperando. E o pai está aqui e fala assim: filho, se você entender que talvez eu proporcionei esse tempo para que você me gritasse desse jeito, para que eu tivesse esse tempo de colo com você. Talvez se você entendesse que você está passando por isso, porque eu queria nesse ambiente voltar a um relacionamento que faz tempo que eu não tenho mais com você, que você tem buscado simplesmente para abrir portas, para eu satisfazer os teus desejos, porque você acha que isso é a verdadeira alegria, enquanto a tua segurança, a tua plenitude está em você estar aqui sentado no meu colo, independente de onde está a circunstância. Queridos, para mim é isso que Paulo enxergou, para mim é isso que os discípulos viram, isso para mim que Davi entendeu. Por isso que não importava o lugar, não importava a circunstância, eu acho que o sentimento de Paulo é: eu posso estar preso, mas parece que eu estou no colo do meu pai, e ele está aqui comigo, e se eu estou no colo tem segurança, tem provisão, tem tranquilidade, tem amor, tem esperança, tem motivação, eu sei que ele está comigo, eu sei que tudo vai cooperar, eu sei que tudo vai dar certo, e ele consegue descansar nesse lugar de presença. Sabe, queridos, eu tenho colocado uma meta para mim, nesse ano. Fechou tudo. Eu falei: Deus, eu preciso ser um caçador desse lugar. Pai, nossa igreja precisa não só viver uma religião, não só viver uma rotina, não só viver algo que a gente vem, busca, e o Senhor abriu uma porta, não. Primeiro Pedro, desligou tudo o meu negócio aqui, acho que é 2, versículo 2, eu tinha metade da pregação, mas já é para eu parar mesmo, eu já ia parar, só preguei metade, querido, isso aí, bonitão, escute isso, Pedro escreveu algumas cartas. Pedro foi um cara incrível, mas Pedro viveu um momento muito tenebroso. Pedro foi aquele cara que achou que amava Jesus, achou que estava pronto, achou que estava tudo certo, e aí ele tem uma decepção com ele mesmo, porque agora ele nega Jesus. Agora ele trai a confiança do mestre. Agora ele é aquele cara que fala assim: não, joguei tudo por água abaixo, acabou. Cadê os meninos do louvor? Estão aí? Eles estão tudo escondidos aqui atrás? Pode entrar, gente, eles ficam tudo lá. Deixa Deus usar vocês. Presta atenção, não olha para o louvor não, olha aqui para mim. Queridos, Pedro está com um sentimento terrível. E ele tem uma surpresa, porque depois de tudo isso, ele olha para a praia e ele vê Jesus, sabendo de tudo isso que ele viveu, lá chamando ele. Perguntando se realmente: Pedro, você realmente ama? E para mim, quando ele escreve isso aqui, primeira carta dele, ele fala o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Sabe, por muito tempo eu li esse texto, pensando numa imaturidade da igreja. Mas eu penso que Pedro, ele escreveu isso de forma diferente, não
considerando uma imaturidade, mas um desejo, um lugar que era necessário eu e você voltarmos, ou eu e você estarmos. Quando ele fala desejai o genuíno leite, queridos, você pega uma criança, ela pode estar chorando, ela pode estar berrando, isso é um sinal de que ela está falando assim, eu quero mamar, normalmente. E a mãe pega e coloca essa criança no peito, no colo, pode ser na igreja, pode ser no meio do louvor, pode ser no banco, pode ser no sol quente, pode ser na rua, pode ser no banheiro fechado, pode ser em qualquer situação. Aquela criança entende o seguinte, uau, estou segura, tem comida, tem proteção, acalma o meu coração. Querido, quando aquela criança se reclina no peito, talvez ela escuta a batida do coração da mãe. Ali ela começa a mamar, ela começa a tomar, e Pedro fala exatamente isso, do crescimento para a salvação. Sabe, eu penso que é um lugar que eu e você temos que estar, e não tem a ver com maturidade, tem a ver com a vontade de estar de novo no colo do papai, no lugar de dependência, no lugar que nós somos alimentados, no lugar que nós sentimos segurança, no lugar que nós vamos desenvolver, crescer na nossa salvação, porque isso, diante das circunstâncias, se eu estiver nesse lugar, pode estar dentro do banheiro fechado, pode estar diante das lutas, mas nós vamos ter toda a paz, toda a tranquilidade que excede todo entendimento. Se coloca de pé, por favor, querido. Eu queria concluir com isso aqui. Eu queria que você abaixasse sua cabeça enquanto o louvor ministra. Eu queria que você pensasse como está o teu coração, ou qual é o real desejo do seu coração em relação a tudo isso que Deus ministrou. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Será que nós amamos mesmo Deus, queridos? Quando nós temos notícias que não são aquilo que a gente espera, quando acontecem situações que a gente não imagina, quando uma porta de emprego se fecha, quando um parente se vai, quando um casamento é destruído, quando um filho vai embora. Sabe, eu não estou aqui para colocar terror no teu coração, não é isso de jeito nenhum, porque de novo eu quero reafirmar que Deus tem infinitamente mais para dar para você, para sua casa. Deus tem bênção, Deus tem promessas, e eu creio muito nisso, querido. Mas eu preciso trazer uma verdade: a nossa prioridade, a prioridade do nosso coração tem que ser a presença de Deus na frente de todas as coisas. Senão nós somos aqueles que vamos querer que papai venha abrir a porta para a gente ir brincar no playground de bênção que está lá fora. Escute,
Eu coloquei algo para mim em 2024, eu quero que você entenda bem, eu quero colocar para você. A gente precisa aperfeiçoar nosso entendimento de busca, o nosso entendimento de presença, o nosso entendimento de querer a Deus, porque muitas vezes começa o ano, a gente coloca um monte de metas, escuta isso aqui, a gente coloca um monte de planos. Deus não quer que você tenha um ótimo desempenho, Deus quer que você, claro que Ele quer isso também, mas às vezes você quer quebrar recordes, às vezes você quer aumentar o teu desempenho, às vezes, esse ano eu vou ler a Bíblia 3 vezes, vou quebrar meu recorde de jejum. Queridos, isso só é válido se a tua paixão por Cristo também aumentar, porque não adianta nada eu aumentar o meu desempenho, mas a minha paixão por Cristo continuar baixa. Apocalipse capítulo 2, versículo 2, Deus chega para uma igreja abençoada e fala o seguinte: eu conheço as tuas obras, eu vejo o teu empenho, eu vejo o tanto que você trabalha, eu vejo o tanto que você jejua, eu vejo como você é operante no ministério, eu vejo como que você dá oferta, eu vejo a tua perseverança, o teu labor, eu vejo que você tem um bom empenho, ou você tem um bom desempenho, eu vejo que você é uma igreja que trabalha. Eu vejo que você não se contamina com algumas coisas. Querido, tudo é igreja de Éfeso. Mas o versículo 4 ele fala: tenho porém contra ti. Em outras palavras, Jesus está falando o seguinte: não adianta nada esse labor, essa perseverança, esse empenho, um monte de função que você faz, um monte de jejum que você quer, se você não entender que o que eu quero que você tenha é mais paixão pela minha presença, é mais amor por a quem eu sou. Olha onde você caiu, arrependa. Queridos, tem um lugar na mesa que o Pai não espera nada, só você e o teu coração, mais nada daquilo que você pode oferecer, porque tudo aquilo que nós temos para Ele não importa, nada vai justificar mais do que o meu coração rendido, do que o seu. Você quer impressionar Deus em 2024? Chega para Deus com o coração rendido e fala: Deus, esse cara aqui é com esses defeitos, é com essas falhas, eu não sinto isso, eu não tenho vontade disso, isso para mim tem sido um peso, isso para mim tem sido um fardo, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar, mas esse sou eu preciso chegar no lugar da tua presença, porque eu sei que nesse lugar o Senhor pode me transformar. O que não adianta a gente querer fazer um monte de coisa, achar que nós estamos agradando a Deus, porque aí vira o fardo, aí vira o peso, aí vira aquela pressão nas tuas costas. Uma hora você quer, nossa, consegui, eu vou fazer um voto, vou conseguir, vou vencer, e aí de repente você não consegue nada. Sabe por quê? Porque você quer impressionar Deus com a sua força, enquanto que Ele quer você no colo, bebendo leitinho, na presença, só abraçadinho, falando assim: esse lugar vai mudar a tua vida, esse lugar vai mudar a tua história, esse lugar vai te trazer plenitude, esse lugar vai te trazer satisfação. É esse o princípio do Éden, querido. É por isso que Deus plantou um jardim, é por isso que Deus colocou um Adão. Era aquele relacionamento, era aquilo que Deus tinha para nós. Nós não podemos colocar aquilo que Deus pode nos dar na frente daquilo que é a essência, daquilo que é a prioridade, daquilo que Deus mais ama, que é eu e você no mesmo lugar, no mesmo ambiente, um ambiente de presença. Aleluia. Eu tinha metade da pregação para falar para você entender, querido. Eu ia caminhar para um lugar, como que a gente ia chegar nesse lugar? Mas eu entendi que nós vamos parar por aqui. Mas eu quero que você entenda isso. Essa é a palavra do teu coração para essa noite. Às vezes a gente critica Marta. Sabe, a passagem de Marta e Maria, que Marta muito ocupada fazendo muitas coisas, e Maria está lá
aos nossos olhos sem fazer nada, só ajoelhada na presença. Então Jesus olha para Marta e fala: Marta, 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 pouco é necessário. Queridos, eu quero deixar essa palavra para o nosso 2024, para a sua vida. Presta atenção, Jesus falando para você: pouco é necessário. Eu só quero que você esteja na minha presença. Você está preocupado com tantas coisas, você quer fazer tantas coisas, você está procurando tantas atividades para me agradar. Ei, pouco é necessário. Só queira estar com teu coração rendido na minha presença, porque quando nós estamos num ambiente de presença, você pode estar dormindo, na hora que você acorda tem um pão, tem a provisão. Você pode estar dormindo, você fala assim: nossa, eu nem imaginava um emprego novo, nossa, eu tinha descansado, meu filho, um filho novo, nossa, meu casamento, casamento restaurado. Querido, depois que você entende que você quer sentar na mesa, aí volta o anel, volta o sapato, volta a veste, volta a roupa, volta a mesa, volta o churrasco. Por quê? Porque você entendeu que tem um lugar que você tem que estar, e nesse lugar Deus tem prazer de te abençoar. Deus, eu quero orar pela tua igreja, Pai, a começar em mim. Pai, nós precisamos descobrir esse lugar. Pai, nós precisamos encontrar esse lugar. Pai, a tua noiva precisa, Pai, experimentar esse lugar. Pai, eu sei que isso envolve sim, Pai, a nossa parte, as nossas renúncias, a nossa busca, o nosso desejo. Pai, eu sei que isso envolve aquilo que o Senhor colocou para nós, aquilo que o pastor Lucas falou, que realmente a mesa está posta, são escolhas, todo o tempo nós estamos fazendo escolhas, Pai, mas que nós como igreja possamos escolher viver, Pai, pertinho do Senhor, na tua presença, entendendo, focado que é muito mais importante saber aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor tem, está no seu colo, vivendo na tua presença, do que todas as portas que porventura o Senhor poderia abrir. Pai, não deixa as tuas bênçãos, não deixa aquilo que o Senhor quer entregar para nós, que seja o maior empecilho de roubar aquilo que é a prioridade, que é a tua presença, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco essa palavra, Pai, nos nossos corações, que seja vida, que seja verdade. Não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz e te dizer que a tua graça já me basta. Ei, escuta. Um dia Maria estava carregando a presença, e ela vai fazer uma visita para Isabel. E Isabel está grávida de 6 meses. E a hora que ela chega com a presença, que ela fala Shalom, a barriga de Isabel começa a tremer, começa a pular. Ela não precisou fazer nada, ela só estava com a presença. Onde Pedro passava, foi o nosso devocional de ontem, da minha casa, diz que a sombra dele curava. Quer dizer, eu fiquei uau, ele não precisava falar nada, nem dizer nada, ele só estava caminhando junto com a presença. Sabe, às vezes a gente sonha com tantas coisas, a gente quer tantas coisas, e de novo a palavra que eu tenho para mim e para você é: pouco é necessário. Se eu e você estivermos cheios da presença, querido, você vai vencer o pecado, você vai vencer o mundo, você vai vencer as tentações. Aonde você for, você vai frutificar. Você não vai precisar fazer força para dar fruto. Você não vai sentir o peso no trabalho, no ministério. Você não vai sentir carregando um fardo. Por quê? Porque é aquela presença que te sustenta, aquela presença que te guia, aquela presença que te completa. Por isso que os discípulos
mesmo tendo uma vida talvez aos nossos olhos piores, mas ele fala assim: oh não, eu considero o resto tudo como perda, eu perdi tudo, eu não abro mão de tudo, porque não se compara esse sentimento, aquilo que eu estou carregando agora, essa plenitude que eu tenho. Sabe, queridos, é um tempo de nós vivermos, buscarmos, almejarmos isso com toda a força do nosso coração. Eu não vou fazer apelo nenhum, querido. Essa palavra tem que entrar no teu coração. Não adianta eu falar: você que quer receber mais presença, vem aqui. Porque, querido, isso é uma vida, isso é uma escolha, isso são decisões. Mas que você saia daqui, assim como eu, motivado a ser um ano de você se tornar um caçador de Deus. Amém. Um caçador da presença, e buscar isso mais do que tudo, sabendo que isso vai ser aquilo que vai completar a tua vida e dar toda a segurança que você precisa. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Pode sentar um minutinho, querido. Eu quero dar alguns recados rapidinhos. Na verdade, eu queria chamar todo mundo que vai viajar essa semana, que vai para a escola. Vem aqui na frente rapidinho, que eu quero orar com vocês. Todo mundo que vai para a escola. Queridos, nós temos uma equipe de jovens, adolescentes, pastores, homens e mulheres de Deus. Vão estar indo para Belo Horizonte. Vão passar 10 dias na Escola do Clamor com homens de Deus. Olha que bênção. Amém? Você pode estender a mão para cá, queridos? Pai, eu quero colocar esses corações diante do Senhor, cada vida. Pai, nós estamos enviando eles, Senhor, porque nós acreditamos que será um tempo de Senhor manifestar o Teu querer, a Tua vontade em cada coração. Pai, não deixa ninguém voltar da mesma forma, Pai. Que esses corações sejam incendiados, que eles tenham experiências incríveis. Que o Senhor guarde, Pai, a ida, a volta, que os Teus anjos acampem. Pai, que eles sejam protegidos. E nós, Pai, cremos e sabemos, ó Pai, que grandes coisas o Senhor tem para essa geração, para esses jovens. Por isso nós os enviamos no nome de Jesus, para que eles recebam e venham queimando de tudo aquilo que o Senhor tem para eles, para nós, para essa igreja, para essa cidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Pode sentar, queridos. Deus abençoe. Esse povo não está nem dormindo direito. Pensa uma expectativa, uma ansiedade. Gente, Tarde das Mulheres, só fevereiro, pastora, só fevereiro. Tarde das Mulheres, algumas que não sabem, só a partir de fevereiro que nós vamos estar retornando. Vai ter uma programação intensa, vai ser bênção. Então, mulher, você esteja atento, ok? Quinta-feira nós temos um culto abençoado. Venha, queridos, tem sido incrível. Sábado, culto dos jovens. Pensa um sábado que tinha jovem ontem, hein? Ô, glória! Fiquei feliz demais, glória a Deus. Que realmente esses jovens possam queimar. Você que é jovem, está convocado a você vir participar, ok? Dos cultos, todo sábado, 19 horas, tem uma programação especial. Procure os pastores, Jefferson, Elaine, Cris, estão na frente conduzindo isso aí, tem sido bênção. Domingo que vem, em nome de Jesus, também estaremos aqui com mais um culto, mais algo novo que Deus tem para nós. Não sei o que, mas com certeza Deus há de prover e de ministrar aos nossos corações. Amém? Presta atenção, queridos, amanhã, e eu queria muito que você prestasse atenção nisso. Amanhã eu vou ter uma reunião
com os líderes e anfitriões dos GPS. GPS são os grupos que nós fazemos nas casas. Será amanhã, 20 horas, ok? Eu queria abrir para você, igreja. Para você que quer ter um 2024 diferente, talvez se colocar à disposição, talvez você tenha casa, você tenha um lugar, quer que ali seja um ponto de pregação. Ah, pastor, eu não sei muito como funciona. Querido, venha participar, é uma reunião rápida, quero alinhar algumas coisas com eles amanhã, ok? Tem poucos GPS funcionando, a maioria está em recesso ainda. Nós queremos voltar agora, final de janeiro, começo de fevereiro, mas queria muito dar essa liberdade. Você que gostaria de estar participando, você que tem uma casa, ou você que tem um potencial, que gostaria de estar vindo, por favor, amanhã, 20 horas, aqui na igreja, nós vamos estar aqui para conversar com todos vocês. Temos uma programação especial no dia do carnaval, ok? Nós vamos ter, não sei se a 4ª edição do Download, Céu na Terra. Foi algo que Deus nos deu, é algo que os jovens têm abraçado, mas é para toda a igreja. É sábado e domingo, e vai estar conosco quem? É ele aí, o pastor Saulo vai estar conosco. Já temos conversado, está na expectativa. Então sábado dia 10 e domingo dia 11, eu acho que são essas datas. Nós não temos ainda não, né? Acho que não. 10 e 11 nós temos aqui o pastor Saulo. Quero muito que você deixe marcado e que você venha, vai ser bênção em nome de Jesus. Mais algum recado, pastora? Gente, estou doido para fazer um encontro novo. Estou querendo marcar na primeira quinzena de abril, por causa da agenda dos nossos pastores da sede, mas eu preciso do teu nome, da tua intenção, se você quer, você que não participou, você que quer fazer. Então, se você tem a vontade, o desejo, por favor, dê o seu nome lá. Não tenho a data certinha, mas nós vamos criar um grupo, tirar todas as dúvidas. Mas você que não fez, querido, pensa algo que pode mudar a sua história. Quem fez o encontro está aqui, sabe, já viveu, já vivenciou. E eu sempre sou chato, forço mesmo, porque depois... Quantos testemunhos, pastor, ainda bem que o senhor falou tanto, porque sabe, eu não queria vir, mas nossa, o que eu ia perder, meu Deus, e quantos testemunhos a gente escuta disso. Então você que não fez o encontro, por favor, dê o seu nome. É um final de semana, sexta noite, sábado e domingo de manhã, querido, não vai matar o teu trabalho, você consegue. Então se esforça. E você também que quer se batizar, ok? Você que não é batizado, mas tem entendido que é o tempo, você quer estar entregando a sua vida realmente a Jesus, dê o seu nome também, porque nós também vamos estar fazendo o batismo. Pessoal da oração, por favor, vem para cá. Você que quer receber uma oração, você está desviado, você quer aceitar Jesus, teu coração está queimando, aí você quer ser um caçador de Deus, você entendeu que você precisa da presença de Deus, queridos, não vá embora, eles estão aqui para orar por vocês, eles estão aqui para clamar por vocês, ok? Então não vá embora, passe aqui, ou se você tem qualquer outro pedido também, você pode vir aqui que eles vão orar por vocês. Fique de pé, por favor. Pai, nós queremos te louvar, Deus, porque o Senhor é um Deus lindo, maravilhoso, e nós entendemos que tem um lugar na tua presença que vale mais do que qualquer outra coisa. Que essa palavra possa estar martelando as nossas mentes, nossos corações. Eu declaro, Pai, que esse ano vai ser um ano incrível. Pai, vai ser um ano incrível nessa igreja, com experiências novas. Pai, o céu vai se abrir nesse lugar, Pai, eu tenho convicção disso, Pai. Experiências, visões, dons, talentos. Pai, eu sei que o Senhor está chacoalhando, e toda vez que o Senhor chacoalha a tua igreja, é porque o Senhor quer derramar, é porque eu sei que o Senhor quer agir, porque o Senhor quer fazer. Pai, que o Senhor acha corações apaixonados, corações sedentos, corações que entenderam. Pai, que o Senhor possa olhar para nós, Pai, que o Senhor possa ver essa igreja, que o Senhor possa enxergar esse povo, porque nós queremos sim atrair a tua presença, Deus. Abençoe cada casa,
casa, abençoe cada família, aqueles que chegaram angustiados, aqueles que chegaram querendo uma resposta. Pai, que o Senhor seja a resposta, que eles tenham uma semana abençoada, Pai, e assim como nós ministramos, que eles possam buscar o Senhor em primeiro lugar, sabendo que as outras coisas vão ser acrescentadas, vão ser respondidas, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja com você, toda a sua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, querido. Quero levantar a minha voz pra te dizer: